Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Petrobras. Petrobras soltou o resultado ontem, depois do fechamento do pregão. Então, hoje é o dia que o pregão vai reagir à Petrobras, né? Deixa eu só achar, eu tinha um gráfico separado aqui para vocês, porque a Petrobras veio em linha, basicamente, com o que era esperado. E sumiram com o meu gráfico daqui, rapaz. Bom, vem em linha com o que era esperado Petrobras. Esses aqui são os números esperados. Lucro operacional 75, EBITDA estava aqui 92, veio praticamente a mesma coisa, a receita também parecida, né? Então, um número que era o esperado pelo mercado, né? No sentido de balanço de Petrobras, e aí prejudicado um pouquinho na receita em função do preço praticado e era justamente esse o gráfico que eu tinha separado para vocês aqui, não vou conseguir fazer ele em tempo, mas que mostrava o seguinte: o preço do petróleo praticado pela Petrobras, o preço do petróleo no mercado internacional, no trimestre anterior, né, no segundo trimestre desse ano, em comparação com o terceiro trimestre, caiu mais ou menos 10%. Isso não impediu a Petrobras de ter um lucro bastante alto, novamente, né, embora mais baixo que o trimestre anterior, mais alto que a comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Então, a Petrobras continua girando redondinha, e aí a gente vai cair no que foi a discussão do fim de tarde de ontem, depois de um tweet aí da nossa querida Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Você tem o tweet aí, não tem, Matheus? Em que ela fala o seguinte, deixa eu abrir aqui, senão eu não consigo ler. Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Essa é a opinião de Gleisi Hoffmann. E aí vieram 43,7 bilhões de dividendos a serem distribuídos aí em duas parcelas, uma agora em novembro e a outra em janeiro do ano que vem, para os acionistas da Petrobras. Lembrando, gente, que o maior acionista único da Petrobras é o governo brasileiro, tá? Óbvio que você coloca no pacote, tem os estrangeiros, tem não sei quem, tem não sei o que lá. Então, de dividendo esse ano, a Petrobras distribuiu 217 bilhões de reais e a União ficou com um pouquinho mais de 60 bilhões de reais, que casualmente é um número, ficou 62, alguma coisa, mas é um número estimado que você precisa gastar agora para dar o aumento de R$ 200 aí no Auxílio Brasil, Bolsa Família, seja lá qual o nome que esse benefício vai receber no próximo mandato. Então, essa é uma forma de transferência de riqueza da Petrobras para a União, tá? O que a Gleisi está defendendo aí, o que ela diz que é errado, é que como esse dinheiro é dividido entre várias partes, nem tudo vai para o brasileiro, mas lembrando que quando foi a época do pré-sal, a Petrobras também fez um aumento de capital, lançou isso na época do governo Lula, lançou ações na Bolsa e também convocou o povo brasileiro a investir na Petrobras, comprar ações da Petrobras. Então, esse povo que investiu lá atrás está recebendo os dividendos agora também desse investimento da Petrobras. Tá? Então, as coisas talvez não sejam tão preto no branco, mas você tem sempre sempre a política norteando esse tipo de coisa. Então, a Petrobras reage hoje não só ao resultado em linha com o que era esperado, mas também as perspectivas do que vai ser da Petrobras no próximo governo, no governo Lula. Então, para falar um pouquinho mais sobre o que a gente pode esperar, não só de Petrobras, obviamente, mas de articulação e de o que o governo Lula está preparando aí para os próximos dias, quem podem ser os nomes da equipe econômica, eu vou chamar aqui o nosso maior entendido, talvez acho que no Brasil inteiro, de bastidores da política brasileira, Cláudio Dantas. E essa puxada de saco aí que o pessoal vai dizer que eu estou fazendo é porque, né, o chefe a gente tem que, obviamente, destacar. E, além disso, é realmente uma das pessoas com mais informação aí sobre os bastidores da política brasileira. Matheus, Cláudio está por aí? Deixa eu só colocar o fone aqui para poder ouvir. Cláudio, meu cordial bom dia. Bom dia, Rodrigo. Parabéns pelo programa. Eu
Fico lisonjeado aí pelo elogio. Aqui não tem nada de puxada de saco, porque aqui a gente valoriza a equipe. Você tem feito um trabalho brilhante aí com o Morning Call e também no noticiário ao longo do dia do Antagonista. Nosso time é bárbaro, nosso time realmente é um time muito engajado e todos realmente têm muita informação e acima de tudo, honestidade intelectual. Acho que o Antagonista ele se difere de outros veículos de imprensa, especialmente os tradicionais, e também aqueles que se dizem independentes, né? Nós, efetivamente, somos independentes, fazemos um trabalho que presta um serviço ao assinante, especialmente. Eu estava assistindo aqui, adorei a tua lembrança, né? Porque o discurso da Glaze é muito parecido com alguns discursos políticos que a gente costuma ouvir frequentemente, né? Que se dissociam da realidade, se descolam da realidade. Então, essa mesma Glaze aí que está criticando a distribuição de lucros dos acionistas deveria pedir desculpas aos acionistas, que são, a boa parte deles aí, cidadãos comuns que investiram a sua poupança na Petrobras a pedido e por oportunidade aberta no próprio governo do PT. Então, oportuníssima aí a tua lembrança desse episódio, é a hipocrisia da política. Aliás, nós estamos num momento aqui, que é o momento de transição, que é onde a hipocrisia ela é, vamos assim, exposta aos olhos de toda a nação. A gente já viu aí desde ontem vários ex-aliados, né, do bolsonarismo, pastores, líderes evangélicos, líderes partidários, caciques partidários, que até anteontem, até domingo, antes do resultado, eram bolsonaristas de carteirinha e agora já estão se bandeando para o outro lado, né? Então, alguns até abençoando o governo Lula. Esse momento de transição é um momento muito rico de informações para o jornalismo e, naturalmente, para quem nos acompanha aí, para ficar bem informado, eu faria uma comparação, como se fosse uma grande feira, né? Um feirão aqui, porque é quando as cartas são colocadas na mesa e cada um coloca o seu preço. Né? Nesse momento, inclusive, daqui a pouquinho eu vou subir no site, uma movimentação que está em curso, que pode afetar bastante tudo isso, todo esse cenário que você mencionou aí, de consolidação desse novo governo, para onde vai esse novo governo, que é uma aproximação do Valdemar, ou melhor, uma reaproximação do Valdemar Costa Neto com o Lula, né? Valdemar, ex-mensaleiro, se tornou aí, foi reabilitado pelo bolsonarismo, abriu o seu partido, o PL, né, ex-PR, para o Bolsonaro, e o Bolsonaro contribuiu muitíssimo para transformar o PL hoje na maior bancada do Congresso. O partido fez 99 deputados federais, fez mais 8 senadores, terá uma bancada inédita de 14 senadores, além de 3 governadores. Então, virou realmente uma potência partidária. Dias atrás surgiram informações de que o Valdemar tinha acertado com o Bolsonaro ali algum tipo de apoio, né, subsídio para mantê-lo no partido de alguma maneira sendo remunerado, com uma casa, com algum salário mensal, etc. Mas essa relação vai se tornando rapidamente, eles vão se afastando, eles vão entrando numa fase aí de possível divórcio, né? Já vai começar o estranhamento. Por quê? Porque o Valdemar já vai se encontrar com o Lula na semana que vem, já estão com o encontro marcado, emissários de ambos os lados já já estabeleceram uma plataforma de negociação para esse futuro governo. O Valdemar, então, o PL pode vir a integrar a base do governo Lula, e para isso, o que está sendo colocado, assim, já de cara na negociação, né? O PL vai ter a liderança do governo, né, no Senado, e também ele vai apoiar a recondução do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, uma coisa que ainda vamos ver o efeito, porque o Renan Calheiros não gostou nada do apoio do PT ao Pacheco. E aí, numa segunda fase, né, porque a presidência das casas, a Câmara e do Senado, ela tem um mandato de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, o próprio PL indicaria, então, o presidente para ser apoiado pelo governo, pelo PT, pelos seus aliados, para assumir a presidência do Senado. Então, isso é o que está já sendo negociado, fora espaço na máquina pública. Eu vou lembrar aqui, se você, por favor, quiser me interrompa, mas eu só queria lembrar que
uma das coisas, um dos drives, né, de toda essa negociação política que vem acontecendo nesses dias, ela trata do orçamento secreto, as chamadas emendas impositivas, as emendas RP9, emendas do relator, que somam aí mais de 20 bilhões no orçamento do próximo ano. O Congresso, que ficou super poderoso no governo do Bolsonaro, aproveitou a fragilidade do Bolsonaro para se colocar, ele tem aí, só de emendas individuais, de bancada, partidárias e essas emendas de relator, tem cerca de 38 bilhões de reais para gastar da forma que quiser, que bem entender, né? E é dinheiro normalmente liberado aí para investimento, então isso retira a capacidade do executivo de investir de forma bárbara. E o Lula, desde da campanha, vem falando nos bastidores que quer recuperar esse investimento, essa capacidade de investimento, conta com a ajuda do Supremo, do STF. A Rosa Weber é relatora de ações que questionam a constitucionalidade deste orçamento secreto e já nas próximas semanas pode colocar em votação e pode resolver a parada, ajudando o Lula a recuperar essa fatia do orçamento. Caso isso aconteça, e o Centrão sabe que isso pode acontecer, ele terá essa turma, né, PL, PP, etc., essa gente terá de cavar espaço na máquina pública, especialmente naqueles ministérios que têm orçamento forte, né, Ministério da Integração, o antigo Ministério da Integração, hoje de Infraestrutura, o MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional, que é muito voltado para obras no Nordeste, todos esses ministérios que têm orçamento, eles recuperam a capacidade de determinar para onde vai esse investimento. E, claro, já que se isso realmente sair das mãos do Congresso, essa turma do Centrão, esses líderes do Centrão, querem estar na posição decisória nas pastas, nos ministérios, nos comandos desses ministérios. E aí é que vai ser travado o grande embate, né, que já vem se avizinhando aí, porque o PT quer espaço, os aliados do PT querem espaço, querem ter poder no próximo governo, por questões óbvias, mas o Centrão, que tem poder no Congresso, ele também quer esse espaço na máquina pública, e aí a dinâmica disso vai estar sendo definida nos próximos dias e nas próximas semanas. Semanas aí muito agitadas em Brasília. Cláudio, eu até queria emendar nisso que você estava falando. Então, aquela esperança que o mercado tinha de que a gente podia ter um governo um pouco mais amarrado em função de um Congresso de centro-direita, esse Congresso já está virando centro-esquerda, é isso? É o velho Centrão, que não nega o seu DNA, né? Ele é aquele escorpião, né, que dá carona para a formiga ou para outro bicho qualquer para atravessar ali ou melhor, o sapo, né, que dá bom, sei lá, o bicho que for, um anfíbio, um pato, qualquer bicho desse que dá carona para o escorpião, e o escorpião depois aferrou. O escorpião agora do Centrão está aferroando o bolsonarismo, começou já a dar o ferrão, e a gente vai para uma situação bem diferente, né, daquela que a gente tinha dias atrás. É assim a política. Claro que o que eu estou falando aqui é de perspectiva, né? Quando você inicia uma negociação, você pode, essa negociação, você sabe muito bem, ela pode concluir, né, ou pode dar para trás e isso não se resolver. Tudo é negociação de espaço, cada um joga com as suas próprias cartas, mas o que está muito claro é a disponibilidade desses caciques partidários, desses partidos, em negociar com o novo governo Lula. Eles poderiam se fechar numa federação, como o Lira chegou a cogitar dias atrás, na semana passada, no início da semana, eu até publiquei matéria a respeito. No início da semana, por exemplo, você vê como é que é tão dinâmico, né? No início da semana se discutia, até numa reunião, começou essa discussão no domingo, na própria casa, na residência oficial da Câmara, na casa lá do Lira, ocupada pelo Lira agora, e ela voltou a ser pauta de uma nova reunião na segunda-feira, e nesta reunião eles discutiam, lá no início da semana, discutiam o quê? A formação de uma federação, a aprovação de uma lei que reabrisse o prazo para a formação de federações, que se encerrou lá em maio, né, justamente para tentar fazer uma grande força de oposição ao governo Lula, uma força esperava-se de centro-direita, aí unindo PL, PP, União Brasil, Podemos, PSD de Kassab, enfim.
E aí a gente termina a semana com uma outra perspectiva. Por quê? Porque o PT, o Lula, os seus emissários já entraram em campo, e como agora eles são os donos da máquina, eles têm o poder de abrir o espaço para ocupação da Petrobras, até dos conselhos ali, da própria, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, de tantas outras estatais e bancos públicos, Banco do Nordeste, tantas estatais que nós temos aí à disposição do loteamento político. Então, a política funciona assim. Como eles usam esse loteamento é que define se a gente vai ter corrupção, se vai ter repeteco de corrupção ou não. Mas esse momento é o momento da negociação política. Infelizmente, com uma máquina pública gigantesca, isso dá muito poder de fogo. Todos os ocupantes do Palácio do Planalto utilizam esse poder de fogo, porque é o que define, inclusive, a agenda, aquilo que vai prosperar ou não na Câmara e no Senado, né? Aquilo realmente vai se tornar política pública, e aí é o interesse do governo ter uma base de apoio ampla, e aí é isso, usa a máquina para, vamos dizer assim, comprar esse apoio, né, de uma forma republicana.